os essênios. Você já ouviu falar acerca deste grupo religioso, os essênios? A Bíblia faz referência acerca dos essênios? E se não faz, o porquê que alguns teólogos costumam falar acerca deles, ou até mesmo alguns ensinadores costumam citar a questão dos essênios? Existe um texto bíblico muito interessante que fala acerca de João Batista. João Batista era um adepto desta parte religiosa. Veja o que diz aqui em Mateus 3, versículo de número 1 em diante. Diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. João estava pregando no deserto da Judeia. O costume de quem almeja ser pregador hoje é a notoriedade, não é? Estar em eminência, em evidência, ser visto, não é? Coisas que Jesus chegou repreendendo e refutando, na verdade. João pregava no deserto, enquanto muitos preferem pregar no meio das multidões. E às vezes multidões de pessoas que já conhecem a palavra, que já têm um conhecimento bíblico, que já conhecem o Evangelho, mas Jesus disse: ide por todo o mundo, né? Pregai, aquele que crê. Quando a Bíblia diz pregai e aquele que crê, a Bíblia está dizendo que vai o que é para ser pregado, principalmente para aqueles que não conhecem, né, essa verdade do Evangelho. Mas quem eram os essênios e qual era o seu costume, né? Na verdade, os essênios, alguns chegam a afirmar que tanto João Batista chegam a ter a ousadia, né, de dizer que Jesus também era um essênio e tal. Coisas que, se nós formos procurar base dentro da Bíblia Sagrada, não vamos encontrar. Os essênios, na verdade, eles se diferenciavam dos fariseus, quem conhece de Bíblia, baseado nas atitudes dos fariseus, faz essa comparação com a questão da hipocrisia. Mas existia sim alguns fariseus que não eram hipócritas, né? E nós conhecemos aí a história de alguns deles que foram encontrar com Jesus e algumas outras histórias. Não é esse o assunto do vídeo, mas os essênios tinham esse costume de estarem separados. Quando você ouvir a palavra essênio, você vai estar ouvindo história de alguém separado, né? Como um monge, um tal, que foi para e mais ou menos isso, que se afastou. Eles viviam afastados, eles não gostavam de aglomeração, de ajuntamento. O objetivo deles era buscar esse conhecimento, estar mais perto de Deus. Se separavam, né, da população dos homens para estarem mais perto de Deus. Eles não faziam questão de serem vistos pelos homens, né? Eles não faziam questão de serem aplaudidos pela população. Então eles viviam sim, alguns deles no deserto, né? Eles se tornaram sinônimo de isolamento. Então o essênio é sinônimo, ser essênio seria, no caso aqui, sinônimo de isolamento. Essa é a verdade, né? É a vida separada de todos, afastado. Quando nós falamos acerca dessa seita, né, que se separou, se é que podemos chamar de seita, e alguns chegam a ensinar que foi extraído do judaísmo ortodoxo da época, né? E o que é mesmo um essênio? Essênio eram pessoas adeptas, né, de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos II antes, né, de Cristo e I depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar a Torá, que é o nosso Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da antiga, não da velha, mas da antiga
aliança, do Antigo Testamento. Então eles tinham aquele costume de orar, eles ali se separavam e iam orar nos montes, nos desertos, nos lugares afastados, longe do assédio da população. Eles não gostavam de serem venerados, sabe? Nada, era separação para Deus. Isso é sinônimo de essênio, apesar de não reconhecermos João Batista como essênio, nem o próprio Jesus, e da Bíblia não fazer referência a esta seita, se é que podemos chamar de seita, extraída ali do judaísmo. Que Deus em Cristo abençoe grandiosamente.